Paz de Cristo, querido amigo e amiga, irmão e irmã, estamos mais uma vez aqui para realizar com você um estudo bíblico da Palavra do Senhor Deus. A nossa igreja é a Igreja Presbiteriana de Irajá, como você já tem conhecimento. Ela está localizada no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E nos propomos, nesse período de pandemia, toda semana, desenvolver um estudo bíblico e apresentar, através do YouTube, para você que gosta tanto de estudar a palavra de Deus. O tema hoje que nós vamos estudar é sobre a ressurreição, é sobre o caráter da ressurreição. Nós verificamos que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo ela é diferente da ressurreição realizada na Bíblia Sagrada pelo próprio Senhor Jesus. Nós temos aí a ressurreição no Novo Testamento de Lázaro, que era amigo do Senhor Jesus. Cristo o ressuscita depois de 4 dias de morto, sepultado Lázaro. Jesus Cristo ressuscita pelo poder de Deus a Lázaro. Jesus Cristo é Deus, encarnado homem andando pela terra. Nós temos também a ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim, onde Cristo Jesus também ressuscita esse rapaz e devolve ele vivo à mãe dele. Nós temos a ressurreição também da menina que era filha de Jairo, presidente da sinagoga, e que vai atrás de Cristo e pede a ajuda dele, porque ele tinha esperança que Cristo curasse a filha dele da doença, da enfermidade que ela estava. Mas quando Cristo chega lá, a menina já estava morta. E Cristo, então, ressuscita a menina com aquela frase famosa nos evangelhos, que a gente conhece muito bem, que diz assim, Talita cumi, que significa menina, levanta-te. Então, mas por que essas ressurreições elas são diferentes da ressurreição de Cristo Jesus? A ressurreição de Lázaro, a ressurreição da menina, filha de Jairo, de 12 anos de idade, a ressurreição do rapaz, filho da viúva da cidade de Naim, foram ressurreições que essas pessoas ressuscitaram pelo poder de Deus. Cristo ressuscitou, e elas viveram a vida delas normalmente, e depois, tempo mais tarde, elas tornaram a morrer, né? Tornaram a morrer, e desta vez não ressuscitaram mais, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. A de Jesus não. Jesus, quando ele morre na cruz e ressuscita no terceiro dia, a ressurreição dele é uma ressurreição no qual ele ressuscita e vive eternamente, eternamente. Por isso, a Bíblia Sagrada fala para nós, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, que Jesus é a primícia dos que dormem. Os que dormem aqui, a palavra dormir aqui tem o significado daqueles que morreram, das almas que estão com Deus no reino dos céus. E ele, Jesus, é a primícia significa primeiro. Então, Cristo, ele é a primícia, ele é o primeiro daqueles que dormem, daqueles que morreram, daqueles que haveriam de ressuscitar. Ele é o primeiro que ressuscita. Daqueles que haveriam de ressuscitar nos últimos dias, na parousia, no retorno do Senhor Jesus Cristo, haveriam de ressuscitar, mas haveriam de ressuscitar diferentemente de Lázaro, diferentemente do rapaz, filho da viúva da cidade de Naim, diferentemente da menina de 12 anos, filha do presidente da sinagoga chamado Jairo. Porque, como eu já disse, esses três ressuscitaram para viver suas vidas normais e tornaram a morrer. Mas quando Cristo, a Bíblia fala que Cristo é a primícia dos que dormem, é o primeiro daqueles que haveriam de ressuscitar, é porque a ressurreição dessas pessoas seria para viver a eternidade. E Cristo é o primeiro que ressuscita dentro desse entendimento de viver a eternidade. Ele é Deus, encarnado homem, como eu já disse, andando pela terra. Tem outro texto que fala sobre esse assunto, Colossenses 1, verso 18, que fala que o Senhor Jesus ele é chamado de primogênito dentre os mortos. Primogênito, novamente, a mesma ideia de ser o primeiro. E dentre os mortos, ele é o primeiro que ressuscita para viver para toda a eternidade, como haveria de acontecer também com aqueles que haveriam de ressuscitar no final dos tempos, né? na doutrina do final dos tempos, haveriam de ressuscitar na parousia do Senhor Jesus. É importante frisar aqui para você que é sobre essa questão do caráter da ressurreição. O reverendo Adi Salum, no seu livro Teologia Sistemática Reformada, que nós usamos sempre como base para o nosso estudo, ele cita
o teólogo Luiz Berkoff, que nós também usamos o livro dele como sempre base para os estudos bíblicos, né, durante a semana. Ele cita o reverendo Adi Salum, que Luiz Berkoff fala o seguinte sobre o caráter da ressurreição do Senhor Jesus. Berkoff assinala aqui com muita propriedade que a ressurreição de Cristo não consistiu, meu amigo, no simples ajuntamento de alma e corpo, ou de corpo e alma, né, separados que foram pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas ele diz que a natureza única da ressurreição de Cristo se manifesta no fato de que nele, em Cristo, a natureza humana, o ser humano é restaurado à sua pureza e perfeição. E de fato é. Nós vamos lembrar que quando foi Adão e Eva foram feitos, foram criados por Deus, a imagem e a semelhança do Senhor Deus, e quando nós falamos que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança do Senhor Deus, que a Bíblia relata lá em Gênesis, capítulo 1, nós verificamos que essa imagem e semelhança é referente a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E não tem a ver com a imagem e semelhança em questão corporal ou forma corpórea, mas tem a ver, já falei sobre isso aqui, rapidamente repito aqui, tem a ver com os atributos comunicáveis do Senhor Deus, que ele comunicou à sua criação, ao ápice da sua criação, que é o homem e a mulher, atributos tais como amor, bondade, justiça, misericórdia, raciocínio, inteligência, todos esses atributos que são considerados atributos de Deus, comunicáveis de Deus, que ele comunicou, que ele repassou para a sua criação, para o ápice da sua criação, que é o homem e a mulher. Por isso que o homem e a mulher é considerado, a Bíblia Sagrada diz isso, a imagem, foram criados a imagem e semelhança do Deus triuno, né, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então esse homem foi criado, e a mulher também, dentro de uma perfeição, para viver uma vida eterna para com Deus. Isso se acaba, isso se destrói, isso não acontece no momento da entrada do pecado. E aí esse homem que foi criado para viver a eternidade com Deus, por causa do pecado, entra a corrupção do corpo, e este homem então passa pelo próprio Deus, dito por Deus, ordenado por Deus, ele passa a morrer. Então, quando se fala aqui que Cristo, na sua ressurreição, ele manifesta que nele a natureza humana, o ser humano é restaurado à sua pureza e perfeição, é nesse sentido, né? Cristo traz esse resgate do homem que Deus criou, bom, puro e perfeito, para viver com Deus a eternidade. Mas o apóstolo Paulo tem para nós aqui, em 1 Coríntios capítulo 15, algumas questões que acredito que sejam questões suas também e de muitas e muitas pessoas. 1 Coríntios 15, no versículo 35, o apóstolo Paulo, ele diz assim para nós: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, com que corpo virão estes mortos? É a segunda colocação. E a terceira colocação está no versículo 48, quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, nos fala assim: qual o terreno, tais também são também os terrenos. E qual o celestial, tais também são celestiais. Você, lendo só esse versículo 48, não consegue entender bem o que Paulo quer dizer. Mas lendo o versículo 47, você consegue entender. Ele fala no verso 47, o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, que é Jesus, o Senhor, S maiúsculo, este é do céu. Qual é o homem terreno? Tais são também os outros homens terrenos. E qual o celestial? Tais também são celestiais. E aí, aqui dentro desse versículo, nós conseguimos, então, formatar uma pergunta. E a pergunta é, desse verso 47 e 48, como seremos nós na ressurreição? Eu creio que essa pergunta, que essas três perguntas, elas ficam dentro do imaginário, do nosso imaginário, né? Como ressuscita os mortos, como seremos na ressurreição, em que corpo nós viremos para esta terra? A primeira pergunta, como ressuscitam os mortos? Vamos então tentar trabalhar essa ideia de como é essa ressurreição dos mortos. Sabemos, claro, que na volta de Jesus haverá a ressurreição dos mortos. Isso é um ponto.
os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos, que são crentes no Senhor Jesus Cristo, serão arrebatados aos céus e os seus corpos serão transformados em corpos espirituais. Sabemos disso, a Bíblia relata isso. E já estudamos outras vezes também sobre esse assunto. Também esses mortos que ressuscitam primeiro, em Cristo, eles também ressuscitarão com corpos espirituais. Mas a grande questão aqui, nós estamos colocando, é como será, né? A pergunta é, como ressuscitarão esses mortos? Aí você tem aqui o apóstolo Paulo, no verso 42, ainda 1 Coríntios, capítulo 15, que nós estamos estudando. No verso 42, vem a seguinte informação para nós. Paulo diz assim, semeia-se o corpo na corrupção. Corrupção por causa da entrada do pecado. A entrada do pecado fez com que o homem, né, fosse totalmente em todos os atributos que Deus deu a ele, criando ele a sua imagem e semelhança, esse homem fosse corrompido pelo pecado. Pecado esse que causa afastamento entre o homem criado por Deus e o Criador, que é o próprio Senhor Deus. Isso é revertido, sabemos disso, com a vinda de Cristo na terra. O Velho Testamento aponta a que o Messias, o Salvador, aquele que reconciliaria o homem pecador com Deus, haveria de nascer. Né? A Bíblia Sagrada, pelos profetas do Velho Testamento, relatam profecias sobre o nascimento do Messias. No Novo Testamento, nós temos aí o Cristo, que no grego significa o mesmo que Messias, já que Messias é uma palavra em hebraico. E o Messias, hebraico, Cristo, no grego, significa o Salvador. No Novo Testamento, o Cristo nasce, o Messias nasce, o Cristo nasce. E ele atrai todo aquele que ele quer, que o Pai quer, ele o atrai para ele e o salva e o reconcilia com o Senhor Deus. Entendendo isso, nós podemos voltar para cá. Semeia-se o corpo na corrupção, por causa do pecado, da entrada do pecado, mas se ressuscita não na corrupção, se ressuscita na incorrupção. Verso 42. Né? O termo grego neste versículo, me perdoem a pronúncia, mas me parece que seja assim. O termo grego neste versículo é pitora. Pitora é traduzido por decadência, ruína, corrupção, depravação, realidade daquilo que é perecível. Então, quando Paulo fala semeia-se o corpo na corrupção, essa expressão corrupção no grego vem a palavra pitora, que significa o que eu falei agora, aquilo que é perecível, que está depravado, que está em ruína, que está em própria corrupção, que está em decadência. Né? E aí nós concluímos que a semente da doença e da morte está neste corpo, no corpo humano corrompido. Esse corpo humano é semeado na corrupção. A semente da doença, da enfermidade, da morte está neste corpo humano corrompido pelo pecado. Por isso que quando alguém morre, a nós, seres humanos, a morte de um dos nossos pares nos parece algo aviltante, que nós, por mais que tenhamos controle, equilíbrio, que entendamos que essa pessoa, se ela conhece a Deus, vai para Deus, nós não, dentro de nós há um sentimento de asco em relação à morte, porque Deus não criou o homem, né, para morrer. Deus não criou o homem, quando eu digo homem, é o homem e a mulher, para morrer. Mas Deus criou o homem para viver a eternidade, para com ele o Senhor Deus. O que desfez isso foi a entrada do pecado, que trouxe a morte, que trouxe o afastamento deste homem criado por Deus em relação ao próprio Deus. O que Cristo vem desfazer, reconciliando o homem para com o Senhor Deus, para todo aquele que crê em Cristo, sim, como o Senhor e Salvador da sua vida. Então nós temos aqui a glória da ressurreição é que esse corpo assim descrito será ressuscitado. Será ressuscitado de que maneira? Bom, se ele semeou-se em corrupção, do pecado, ele será ressuscitado na incorruptibilidade. Ou seja, neste corpo ressuscitado não cabe o pecado, não haverá o pecado. Neste corpo ressuscitado não haverá tendência para o mal, não haverá tendência para o pecado, porque nesse corpo ressuscitado é um corpo que foi refeito, restaurado, a exemplo do corpo de Cristo, quando nós lemos agora há pouco,
do corpo de Cristo quando fala da seguinte forma para os nossos corações aqui. A natureza única da ressurreição de Cristo se manifesta no fato de que nele, a natureza humana, o ser humano é restaurado em quê? Na sua pureza e perfeição. Então, quando o ser humano ele ressuscita, isso vai acontecer no momento que Cristo retornar na parousia, ele vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, vai ressuscitar na incorruptibilidade, ou seja, na pureza, na perfeição. Ora, nós observamos também que no verso 43 fala: semeia-se o corpo em desonra e ressuscita-se em glória. No grego, os termos que nós encontramos para desonra é atimia. O que é atimia? Eu vou ler para você aqui o que significa atimia. Atimia traz sentido de vergonha, atimia traz sentido de desprezo, de ultraje. Em Atenas, na cidade da Grécia, significava atimia a perda da cidadania. Então, quando ele fala semeia-se em desonra, e em Atenas se entende que atimia é a perda da cidadania, foi mais ou menos o que aconteceu conosco, ou foi o que aconteceu conosco. Nós, os homens criados por Deus, o homem criado por Deus, ele foi criado por Deus para ser um cidadão dos céus, cuja pátria é a pátria celestial. Mas com a desonra, com a corrupção, com a entrada do pecado, não é? Houve a decadência, houve a rejeição deste homem, de Deus para com este homem que está em pecado, e houve a decadência deste homem, e o que aconteceu então é que este homem ficou totalmente afastado de Deus e perdeu essa cidadania dele dos céus. Perdeu. Cristo restaura em nós essa cidadania dos céus. O que é cidadania dos céus? É viver a eternidade com Deus no seu reino. Essa cidadania de viver a eternidade com Deus no seu reino é restaurado pelo Senhor Jesus Cristo quando, pelo Espírito Santo, Cristo entra em nosso coração, converte nosso coração e nós abrimos nossa boca para dizer que cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E nesse momento, em verdade, pela ação do Espírito Santo transformando nosso coração e nós confessando Cristo como nosso Senhor e Salvador, a partir desse momento, nós então passamos a fazer parte novamente da pátria celestial. A nossa cidadania passa a ser a pátria celestial e readquirimos aquilo que tínhamos perdido no passado, que é a eternidade para com o Senhor Deus. Paulo então fala no verso 43, semeia-se em desonra, não é? Que é justamente essa questão da vergonha, do desprezo, e ressuscita-se em glória. Então, o homem é ressuscitado em glória. Como assim é ressuscitado em glória? É porque nossa pátria está nos céus, de onde também nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. E aí eu vou abrir aqui em Filipenses, para você em capítulo 3, verso 20 e 21, e faço questão de ler para você esse versículo, Filipenses capítulo 3, verso 20 e verso 21, que fala assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos quem? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, aqui a Bíblia está colocando para nós que na nossa ressurreição, o nosso corpo ele vai se assemelhar ao corpo glorioso, ressurreto do Senhor Jesus Cristo. Então, de que maneira ressuscitarão os mortos, né? É meio difícil falar isso, mas de que maneira ressuscitará os mortos? Os mortos vão ressuscitar na parousia, aqueles que creem em Cristo ressuscitarão com corpos espirituais, corpos semelhantes ao corpo ressurreto do Senhor Jesus Cristo. E ressuscita-se na incorruptibilidade, ressuscita-se em glória, porque voltaremos a ser cidadãos cuja pátria é a pátria dos céus. Título este, direito este, que o homem perdeu quando lá no início em Gênesis, Adão, o primeiro homem, com Eva, pecam, desobedecem a Deus e a partir daí então o homem então entra em decadência, em corrupção, passa a morrer, a adoecer e a morrer e perde essa pátria celestial que só é restaurada para nós
através da vinda do Messias, da vinda de Cristo Jesus à terra, para atrair o homem à cruz do Calvário e reconhecer que Cristo, de fato, é o Filho de Deus e Salvador da humanidade. Lembra que agora há pouco nós falamos sobre a expressão grega que é atimia, que significa vergonha, desprezo, ultraje, sentimento, repito eu, de vergonha? Então, na verdade, nós atribuímos aos nossos mortos uma derradeira manifestação de honra que, diz o reverendo Adir Salom no seu livro, que nem em vida eles poderiam desfrutar. E como é que é isso? Quando a pessoa morre, nós observamos para com o corpo inanimado dela, para com esse corpo que está morto, porque a alma se desprendeu desse corpo, a morte é justamente isso, é a alma se desprender do corpo, e ela se desprendendo do corpo, esse corpo passa a não ter mais vida, fica inanimado, e nesse corpo morto, né, nós passamos a dar honra a esse corpo. Né? Lembra? Semeia-se desonra, não é? E atimia justamente esse sentimento de vergonha, de desprezo, de ultraje. Nós tentamos remediar na morte. Está tão embutido dentro do nosso psique, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, que quando alguém morre, a gente procura fazer coisas que em vida ela não teve, mas na morte a gente gostaria que ela tivesse. Né? Então o que a gente faz? Cuidados especiais de higiene com o corpo. Nós colocamos roupa, geralmente roupa nova ou a melhor roupa nesta pessoa para ela poder ir para a sepultura, para o caixão. Nós encontramos aí em algumas nações, em alguns tipos de cultura, reverência das pessoas darem presente para as pessoas mortas, né, em determinadas religiões, em determinadas culturas, que não é nosso caso aqui no Brasil, mas observamos também que no caixão, as pessoas procuram comprar, dentro da sua condição financeira, um bom caixão, ou um melhor caixão, um caixão atraente, para que o corpo da pessoa que está morto venha entrar nesse caixão. Por que isso? Porque dentro de nós está, né, está em nós essa informação que a morte ela é uma desonra, que a morte é um traje, que a morte é algo desprezível. E nós temos asco em relação à morte, porque não fomos criados para morrer, mas morremos por causa da entrada do pecado. E aí procuramos dar aos nossos mortos um tratamento correto, um tratamento decente, não é? Com todo esse aparato que eu acabei de colocar aqui, na hora que a pessoa vem a falecer. Parece que isso é algo que está embutido no nosso subconsciente, né? E quando a pessoa morre, nós procuramos fazer o melhor para esta pessoa após o seu falecimento, após a sua entrada, a colocação numa sepultura, num caixão que vai para baixo da terra. Então a gente procura fazer o melhor. Volto a dizer, é algo que está implícito no nosso subconsciente. Bom, continuando esse nosso estudo aqui, eu quero avançar um pouquinho para essa questão do corpo natural e do corpo espiritual. Porque o apóstolo Paulo, lá no versículo 44, ainda em Coríntios, né, 1 Coríntios 15, ele nos fala assim: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Então, semeia-se um corpo natural e ressuscita-se um corpo espiritual. Então, que podemos entender, aferir desta conclusão ou desta afirmativa do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo para trazer essa palavra para nós? E ele está ensinando a igreja de Corinto. Olha, se há corpo natural, né, que é o corpo humano natural, corrompido no pecado, há também o corpo espiritual. O reverendo Augusto Nicodemos, ele, sobre essa questão de corpo natural e espiritual, ele, nos seus estudos, ele chega a dizer para nós, o reverendo Augusto Nicodemos chega a dizer para nós, que esse corpo espiritual seria um corpo especial, seria um corpo com uma matéria especial. Isso é interessante nós atentarmos. Ele coloca para nós, o reverendo Augusto Nicodemos, que esse corpo espiritual seria um corpo especial com uma matéria especial também. E aí nós entendemos que a Bíblia Sagrada fala que esse corpo espiritual glorificado que nós vamos ter, que o cristão vai ter após a sua ressurreição,
após o retorno de Cristo, na parousia de Cristo, o cristão, a alma do crente que está com Deus, ela vai então se juntar a um corpo espiritual, um corpo especial, um corpo que vai ter uma matéria especial, e nós podemos entender isso verificando que nosso corpo será semelhante, o corpo ressurreto, será semelhante ao corpo de Cristo, do Cristo ressurreto. E aí vamos para lá, vamos tentar verificar como é que foi isso, esse corpo ressurreto do Senhor Jesus. Os textos do Novo Testamento confirmam que o corpo ressurreto do crente será semelhante ao corpo ressurreto de quem? De Cristo. Que pôde ser o quê? O corpo ressurreto de Cristo pôde ser tocado. Está lembrado dos episódios, dos momentos no Novo Testamento, após a ressurreição de Cristo, que ele se encontra com seus discípulos, porque Cristo, após a ressurreição dele, anda pela terra há 40 dias e aparece aos seus discípulos. Teve uma oportunidade que ele apareceu a mais de 500 pessoas, e ele apareceu aos seus discípulos. Tomé foi um deles que teceu dúvidas se Cristo realmente tinha ressuscitado. E como é que Cristo reaparece? No diálogo com Tomé, que é um dos seus discípulos, que não tinha visto ele na primeira aparição aos outros discípulos, e nessa segunda aparição ele aparece com Tomé presente, e ele conversa com Tomé. No diálogo com o incrédulo Tomé, Cristo o convida ao convencimento de como era o corpo ressurreto dele, Senhor Jesus. Cristo fala em João 20, verso 27, a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Né? Então Cristo chama atenção para Tomé, para o corpo dele, Cristo, para que Tomé olhasse para o seu corpo, o corpo do Senhor Jesus Cristo, e reconhecesse que de fato quem estava ali era o Senhor Jesus. Então ele fala para colocar o dedo na mão dele, onde o escravo, onde o prego foi colocado pelos romanos, pregado na cruz, no lado dele, aonde ele foi vazado, onde ele foi vazado saiu água e sangue, na cruz do Calvário. Então tudo isso mostrando que o corpo ressurreto de Cristo era um corpo tangível, um corpo material, ainda que ressurreto. Esse corpo ressurreto de Cristo é aquele corpo que a Bíblia fala que Cristo aparece num lugar, Cristo aparece em outro lugar, os discípulos estavam numa casa, a casa estava fechada, Cristo entra naquele lugar, naquela casa, e fala: a paz seja convosco. Como é que ele entrou ali? Se a casa estava totalmente fechada, lacrada, como é que ele entrou? Então é um corpo especial, o corpo ressurreto de Jesus Cristo é um corpo especial, e que nós podemos pegar como exemplo de como vai ser o nosso corpo ressurreto na parousia também. Antes de Cristo morrer, a Bíblia relata que ele andava, caminhava, e no que ele andava, caminhava, se cansava, dormia, tudo isso. Mas agora, depois da ressurreição, a Bíblia relata para nós, nesses 40 dias, que ele aparece nos lugares. Então mostram uma diferenciação desse corpo que ele tinha antes com o corpo ressurreto. Da mesma forma, uma diferenciação do nosso corpo hoje, natural, para o nosso corpo ressurreto também será semelhante ao de Cristo. Continuando lendo a Bíblia Sagrada, na aparição aos discípulos que imaginavam ver um espírito, né, e não Cristo realmente, Cristo convida: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Porque eles poderiam pensar, estavam pensando que era um espírito que estava ali, que era um fantasma que estava ali. Então, para mostrar que era ele mesmo, Senhor Jesus Cristo, ele fala: apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Então, tudo isso Cristo mostra para eles, esse corpo ressurreto de Cristo, semelhante ao corpo que ele tinha antes, mas com predicados diferentes, como eu já coloquei aqui agora, para que as pessoas pudessem entender que era ele mesmo. Nos versículos seguintes, lá no Lucas 24, verso 41 e 43, Cristo os interroga quanto ao alimento do corpo. Tendes aqui alguma coisa para comer? Lhe apresentaram então um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e Jesus Cristo comeu na presença deles. Cristo come na presença deles e faz coisas naturais na presença deles, para que eles pudessem entender que de fato era ele que estava ali. Mas esse corpo dele é um corpo diferente, é um corpo diferenciado, é um corpo glorificado, é um corpo ressurreto, que é o modelo de corpo que podemos nós imaginar assim, porque a Bíblia Sagrada coloca dessa forma, que nós teremos também. Agora, a questão dele comer, alguns poderiam perguntar: mas nesse corpo ressurreto nós vamos ter que comer também, vamos ter que nos alimentar também? Olha, se nós pegarmos um outro texto bíblico
que está lá aqui na Bíblia Sagrada, em Mateus, capítulo 22, no verso 30, Jesus Cristo fala assim: porque na ressurreição nem casam e nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. Repetindo o versículo, porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamentos, porque serão como os anjos do céu. Aqui, né, aqui nesse texto de Mateus 22, nós temos aqui a questão que no verso 23, os saduceus, que era uma seita judaica, os saduceus, eles eram homens que não acreditavam na ressurreição, e um detalhe, também não acreditavam na existência dos anjos, não acreditavam na existência dos anjos. Então os saduceus, conversando com Jesus e tentando pegar ele em erro, falam assim: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência ao seu irmão. Isso aí lembra muito a história. Isso aconteceu com Ruth e Boaz, né? Porque o filho de Ruth com Boaz daria continuidade à descendência do falecido marido de Ruth, que era filho de Noemi de Elimeleque, que já tinha falecido, e Boaz, casando com ela, o filho que ele tivesse primeiro, que foi Obed, daria descendência ao falecido marido de Ruth. Isso era uma questão que envolvia a lei de Israel para a descendência. Por isso que eles falam isso. Moisés disse que se morrer alguém, e esse alguém não tendo um filho, casará o seu irmão ou o parente mais próximo com a mulher dele e suscitará então descendência ao irmão morto. Ora, houve entre nós, os saduceus contando para Jesus, 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher e seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até chegar ao sétimo. Eles morreram, não deram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, e eles, saduceus, que estão contando essa história para Jesus, não acreditavam na ressurreição, nem tampouco na existência dos anjos. Então eles falam assim: portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram, que todos casaram com ela, que todos tiveram relações para com ela? Jesus, porém, respondendo, lhe disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam e nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos no céu. Jesus não está dizendo que o homem ressurreto, após a parousia, ele vai se transformar em um anjo do céu. Não está dizendo isso. O homem ressurreto não vai se transformar em um anjo no céu. Jesus faz aqui uma comparação. Primeiro, quando ele fala em anjo, é porque o saduceu não acreditava em anjo. Então Cristo aqui rebate eles dizendo: errais, porque não conheceis as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Então deixa que eu, parafraseando Jesus, deixa que agora eu vou explicar para vocês as Escrituras Sagradas e o poder, explicar as Escrituras Sagradas e explicar o poder de Deus sobre toda essa história. Primeira coisa que vocês estão errando, é como se ele dissesse assim: vocês não creem nos anjos, mas os anjos existem. Esse homem, eles, na ressurreição, não há casamento, porque vocês estão perguntando aqui, que essa mulher morrendo, como ela morreu, com quem ela ficará após a ressurreição, já que ela teve 7 ou mais maridos, todos eram um irmão do outro. Então Cristo fala: na ressurreição não se casa. Então Cristo já combate uma primeira ideia. Não adianta pensar que ela vai ficar com um deles após a ressurreição, porque após a ressurreição as pessoas não se casam. Não há essa condição em termos de carne, em questão de relacionamento carnal. Não existe isso na ressurreição. Então Cristo já combate e desfaz essa ideia. Ela não vai ficar com ninguém, porque na ressurreição não há. As pessoas não se casam, nem se dão em casamento. Elas se assemelham, se parecem com os anjos, porque os anjos também não se casam e não se dão em casamento. Então Cristo aqui combate uma ideia que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Cristo fala que haverá sim a ressurreição e esta mulher não ficará com ninguém, porque o homem ressurreto é como um anjo no céu que não se casa, não se dá em casamento. Por que eu estou trazendo esse texto? Estou trazendo esse texto porque Cristo mostrou as suas mãos, o seu corpo. Cristo comeu na frente de seus discípulos para que não houvesse, para que eles não pensassem que ele era um fantasma, que ele era um espírito, e houvesse um distanciamento entre o Cristo ressurreto e os seus discípulos.
mas Cristo come, Cristo mostra seu corpo, Cristo mostra suas mãos com a marca dos pregos, Cristo mostra o seu lado, onde foi vazado, onde saiu água e sangue, para que eles entendessem que era Ele, que Ele estava ali, que Ele estava próximo, que como Ele colocou, quando Ele colocou no seu ministério para eles, que quando Ele ensina os discípulos a orar, orem assim: Pai nosso que está nos céus. O que Ele quis dizer? Esse Deus que está nos céus quer ter intimidade com vocês, Ele os criou, quer ser vosso Pai, é meu Pai e quer ser vosso Pai também. Ele quer ter intimidade para com você. Se Cristo se mostra para eles ali como se fosse um espírito, um fantasma, haveria um distanciamento. Então Cristo mostra para eles que Ele era o mesmo, praticamente, daquele que morreu. Então fala: olha minha mão, olha meu lado, você tem pão, tem peixe para que eu possa comer? Então ele mostra que ele estava próximo a eles, que ele ressuscitou, que era ele mesmo que estava ali, para que os discípulos entendessem assim. Mas isso não quer dizer que nós, quando ressuscitarmos, iremos ter uma vida semelhante a essa que nós temos na terra. Não teremos, não teremos uma vida semelhante a essa que temos na terra, porque semeia-se o corpo natural, né? E ressuscita esse corpo espiritual. Um corpo, como disse o reverendo Augusto Nicodemos, com uma matéria especial, né? Um corpo glorificado, um corpo espiritual, um corpo semelhante de Cristo, um corpo com uma matéria especial, mas um corpo, né? Que não vai atentar para as coisas da carne, como Cristo colocou para os saduceus. Olha, na ressurreição, as pessoas, os ressurretos, não se casam, não se dão esse casamento, mas, diz o Senhor Jesus Cristo, serão como os anjos nos céus, porque os anjos no céu não se casam e não se dão em casamento. E desta forma também conseguimos entender que esta questão do comer foi necessário para mostrar aos discípulos quem era ele, que de fato era ele, Senhor Jesus Cristo, que estava ali, e para que eles não atentassem achando que ele era um espírito, um fantasma. Mas ele queria mostrar que ele estava ali de fato perto deles, que era ele mesmo que estava ali. Mas você vê na atuação de Cristo nos 40 dias, total diferença, né? No seu corpo ressurreto. E o ápice disso é que na hora que ele parte, ele ascende aos céus, ele sobe aos céus, até que os discípulos veem ele sumir nas nuvens. E aí os anjos que estão ali falam com ele: varões galileus, por que estão olhando para os céus? Por que estás olhando para os céus? Porque esse Cristo que viste agora ascender aos céus voltará da mesma forma que foi. Mas que então a atenção era que eles esquecessem isso, não esquecessem, mas que eles não ficassem somente na admiração de um Cristo que está nos céus, mas que eles executassem a obra desse Cristo, porque assim Cristo os levantou, nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, para realizarmos a obra dele aqui na terra. Então entendemos que a questão do comer era necessária, a questão de mostrar o corpo igual era necessária, para que eles reconhecessem que de fato ele era o Cristo. Mas esse corpo de Cristo é um corpo especial, é um corpo glorificado, a exemplo do corpo que nós teremos também. E como o corpo ressurreto não se casa, necessidade de casamento é como o anjo no céu, entendemos também que não haverá essa necessidade do comer nesse corpo espiritual, nesse corpo glorificado. Interessante, para nós finalizarmos o estudo de hoje, né, para você, é destacar a palavra do reverendo Augusto Nicodemos, e que eu gostei muito, quando ele fala que a matéria do corpo ressurreto é uma matéria especial, mas veja bem o que ele diz: matéria. Então é um corpo físico, é um corpo físico. Por isso que você vê Jesus Cristo, como eu falei agora há pouco, mostrando o seu corpo para os discípulos, para mostrar que não era um fantasma, não era um espírito, mas era ele mesmo que estava ali. E porque quando nós olhamos em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15, Paulo emprega esse contraste. Ele diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são para esse homem natural essas coisas do Espírito de Deus, lhe são loucura. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Paulo aqui não está afirmando que o homem espiritual não é físico. Ele dá uma diferenciação entre o homem natural
e o homem espiritual. Mas ele não está dizendo aqui para nós aqui, que o homem natural, que o homem espiritual não é físico. Não é físico. Lembra que nós falamos agora há pouco? Corpo glorificado, corpo espiritual, corpo especial, matéria especial que nós vamos ter nesse corpo ressurreto. Então, Paulo não está afirmando que o homem espiritual não é físico. Antes, o que distingue o homem espiritual do homem natural reside no fato do homem espiritual ser totalmente governado pelo Espírito Santo de Deus, em oposição ao homem natural. Como é que é o homem natural? O homem natural ele é governado sim, mas não pelo Espírito Santo. O homem natural ele é governado não pelo Espírito Santo, mas o homem natural é governado pelos impulsos que são decorrentes do pecado. Então vamos estabelecer bem isso? Homem natural, que Paulo fala, é o homem que é dominado integralmente, totalmente pelos impulsos do pecado. Pecado este que nos afasta de quem? Nos afasta de Deus. E o homem espiritual, que é esse homem ressurreto? O homem espiritual, que é o homem ressurreto, que vai ressuscitar após a parousia, a segunda vinda de Cristo, esse homem espiritual, ele é totalmente governado, não pelos impulsos do pecado, porque no céu, na ressurreição, né, seremos como os anjos no céu, não se casam nem se dão em casamento, lembra? Então, como é que é o homem espiritual, então, ressurreto, após a parousia? O homem espiritual é totalmente dominado pelo Espírito Santo do Senhor Deus. O respeitado teólogo holandês Gerhardus Vos, nascido em 1862 e falecido em 1949, antigo professor de teologia bíblica em Princeton e também no Calvin Seminário Teológico, na sua análise da doutrina da ressurreição, ele nos fala o seguinte, e eu vou ler para vocês aqui. Ele insiste que toda conceituação em relação ao homem ressurreto, né, ao homem que vai ressuscitar, toda conceituação ao homem que vai ressuscitar de imaterialidade ou condição estritamente etérea ou ausência desse homem que vai ressuscitar após a parousia, de ausência neste homem ressurreto após a parousia, de densidade física corpórea, concernente a esse corpo ressurreto que ele vai ter, precisa por nós, cristãos, ser cuidadosamente removida, porque nós temos essa impressão que esse corpo espiritual, corpo glorificado, é um corpo que não cabe o físico, que não cabe a matéria, não é assim? Então Gerhardus Vos, teólogo holandês, ele no seu estudo, ele fala isso para nós. Essa conceituação de materialidade, ou essa conceituação de ausência de densidade física, concernente ao corpo ressurreto após a parousia de Cristo, para o homem crente no Senhor Jesus Cristo, cuja alma está com Deus no reino dos céus, ou para aquele que vai estar vivo quando Cristo voltar na parousia e vai ser arrebatado aos céus, encontrando-se com Cristo nos ares, como diz o apóstolo Paulo na carta Tessalônica. Diz aqui Gerhardus Vos, o teólogo, tem que ser removida essa ideia. Né? Por quê? Com o propósito de repudiar tais mais entendidos, a palavra espiritual, né? Homem natural, homem espiritual, diz Gerhardus Vos. A palavra espiritual, que vem com R minúsculo, deveria sempre ser escrita com letra maiúscula, a fim de deixar claro para nós que o texto de Paulo, quando fala de homem natural versus homem espiritual, descreve o estado no qual o Espírito Santo governa o corpo. Então, o homem ressurreto que vai ressuscitar após a vinda de Cristo na parousia e que terá o seu corpo ressuscitado, terá o seu corpo glorificado, espiritual, especial, matéria especial, esse termo espiritual, corpo espiritual, deveria vir com S maiúsculo. Para quê? Para nós lembrarmos que esse corpo será totalmente governado pelo Espírito Santo do Senhor, ao contrário do corpo natural, que tem a tendência para o mal e que é totalmente governado pelos impulsos do pecado que nos afastam de Deus.
Ficamos por aqui, querido amigo e amiga, sobre a ressurreição, sobre o caráter da ressurreição. A escatologia são muitos e muitos assuntos, mas de pouquinho em pouquinho estamos tentando passar para você um pouco de uma noção da Bíblia Sagrada sobre a questão da escatologia ou sobre a doutrina dos tempos do fim. Que Deus te abençoe, mas lembre-se de uma coisa: o homem ressurreto, ele só vai adquirir esse corpo espiritual se na sua vida aqui na terra ele receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E ao receber aqui na terra a Cristo Jesus, ele verá o seu coração transformado. E ao ver seu coração transformado, o segundo passo é ele crescer em santidade, ele prosperar em santidade, ele prosperar na busca a Deus, Senhor Deus, buscando se espelhar em Jesus, se espelhar em Deus, buscando crescer, amadurecer espiritualmente. Este que crê em Cristo e que o coração foi convertido verdadeiramente, este ressuscitará nesse corpo espiritual, nesse corpo governado totalmente pelo Espírito Santo, e nesse corpo que, ao que nos parece, terá uma matéria, sim, uma matéria especial, mas diferenciada desta matéria que nós temos hoje aqui na terra, neste corpo de carne e sangue que nós temos aqui na terra. Que Deus te abençoe e aguarde o próximo estudo da Igreja Presbiteriana de Irajá. Shalom!